texto que foi lido nesta noite, Salmos 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que este seja um desejo de todos nós, estarmos na casa do Senhor. Que este seja um desejo da igreja do Senhor reunida aqui esta noite, que nós possamos estar nesta hora que estamos aqui, com os nossos corações voltados para meditar na sua palavra. Que a palavra do Senhor esta noite, ela continue sendo a bússola para as nossas vidas, durante toda esta semana e durante toda a nossa existência aqui na face da terra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E você não poderia escolher um lugar melhor para iniciar a sua semana se não fosse na casa do Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana e eu creio que nós teremos uma semana abençoada, porque o Senhor vai ordenar, já ordenou, melhor dizendo, a bênção dele sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Olha para essa pessoa linda do seu lado e diz assim para ela: Deus já ordenou a bênção dele sobre as nossas vidas. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor esta noite. O Senhor já ordenou as bênçãos dele sobre a nossa vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Até porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos identificando as boas escolhas para ter uma boa colheita. Vamos dizer junto? Identificando as boas escolhas para ter uma boa colheita. Nós teremos uma boa colheita. No culto do dia 31 de dezembro deste ano que está em curso, nós iremos cantar aquele hino que diz: quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos, uma a uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Deus irá fazer muitas coisas em nossa vida e através da nossa vida. E por que através da nossa vida? Porque nós iremos entrar em um caminho da oração intercessória, como foi dito aqui hoje pela manhã na oportunidade da escola bíblica dominical. A oração intercessória é a oração que nós oramos por outra pessoa, em favor da outra pessoa, que sentimos a dor da outra pessoa, que choramos pela outra pessoa, que não hesitamos de interceder ao Senhor pelo outro. E nós iremos, meus amados irmãos, fazer desse tempo de oração de 21 dias, não somente um momento de um evento de oração, mas uma caminhada de oração durante os 365 dias do ano, porque esses dias irão acabar desse programa que nós estamos vivendo no próximo domingo, mas esta igreja continuará orando ao Senhor, e o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, Ele irá continuar respondendo às nossas orações, porque nós não seremos como aqueles que confiam em carros, como aqueles que confiam em cavalos, como aqueles que confiam na força do seu poder. Pelo contrário, nós iremos ter um coração dependente de Deus, nós iremos continuar dependendo do Senhor. A nossa dependência está no Senhor. Vamos ver juntos? Diga: minha dependência está no Senhor. Esta é a proposta esta noite, de nós pensarmos que a nossa dependência está no Senhor. Nós dependemos do Senhor. Ainda que as circunstâncias, ainda que tudo se mostre que não, nós precisamos continuar confiando, nós precisamos continuar crendo que Deus irá dirigir todas as coisas
Ele é o Senhor de toda a história, Ele continua com o controle de todo o universo, Ele continua com o controle da nossa vida, Ele continua com o controle da sua família, da sua casa, da sua parentela, desta comunidade, desta cidade, desta nação, do mundo como um todo. O Senhor continua com o controle de todas as coisas. Por isso, irmãos, nós precisamos confiar no que diz lá, Salmo 91, versículo 1, 1 e 2, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Saia daqui esta noite, meus amados irmãos, com um desejo aumentado de confiar no Senhor. E por que eu digo o desejo aumentado? Porque se você está aqui é porque você já confia nele. Se você se dirigiu da sua casa para vir aqui esta noite, é porque no seu coração já tem lá esse desejo de confiança no Senhor. Mas a circunstância do dia a dia, a circunstância do mundo, muitas das vezes tenta roubar essa confiança das nossas vidas. Mas nós iremos sair daqui esta noite declarando que nós confiamos no Senhor, que nós dependemos do Senhor, que nós iremos continuar dependendo dEle e cremos no agir dEle sobre as nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Meus amados irmãos, como proposta do tema do mês como inteiro, que nós estamos tentando identificar, e provavelmente durante esses primeiros dias do mês, você tem tentado identificar aquilo que você precisa escolher, as decisões que você precisa tomar, para que a colheita possa ser boa na sua caminhada de vida. Eu tenho certeza que tudo aquilo que já foi ministrado aqui, já falou ao seu coração, tem falado ao meu coração, tem falado aos nossos corações. E é bem certo que muitas coisas nós já conseguimos identificar daquilo que nós precisamos talvez melhorar, daquilo que talvez nós precisamos mudar, talvez daquilo que nós precisamos aumentar a nossa fé, se for o caso. Mas o certo é que eu tenho certeza que de algumas coisas você já identificou e continuará identificando para a glória do Senhor. Portanto, quando eu pensei nesta palavra identificar, eu fui pensar na questão do tempo verbal. E eu fui pensar no tempo verbal composto desta palavra, da palavra identificar. E olha que pensar em tempo verbal aqui nesta casa, aonde é uma casa que tem muitas pessoas que lidam com a educação, é uma ousadia tentar pensar nesse tempo verbal, e é por isso que eu até anotei ele, para que eu não possa errar, na certeza que nós já conseguimos nos identificar justamente com esse tempo do verbo em nossas vidas. Meus amados irmãos, a palavra identificar no tempo verbal composto, ela está justamente desse jeito, e provavelmente você já pode dizer no seu coração: eu tenho identificado as boas escolhas para a minha vida. Vamos dizer junto? Diga assim: eu tenho identificado as boas escolhas para a minha vida. Mas ele continua dizendo: tu tens identificado as boas escolhas para a sua vida. Ele continua dizendo: ele, ela, vocês têm identificado as boas escolhas para a sua vida. Ele continua dizendo: nós temos identificado, vós tendes identificado, eles, elas, vocês têm identificado. Identificado o quê? As boas escolhas para as nossas vidas, aleluias. Porque nós não somos daqueles que são insensatos, pelo contrário, nós somos daqueles que somos sábios, porque nós somos orientados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, meus amados irmãos, é a bússola para a nossa vida. Por isso nós precisamos tomá-la como orientação, e em todas as coisas nós precisamos depender do Senhor.
Em todas as coisas nós precisamos verdadeiramente estar alinhado em conformidade com a palavra de Deus. E uma das coisas que nós precisamos ter identificado em nossas vidas é que nós fomos chamados para sermos sals e para ser luz. Você foi chamado para dar sabor nesta geração. Você foi chamado para fazer a diferença nesta nação. Você foi chamado, meu irmão, minha irmã, para verdadeiramente trazer luz no meio da escuridão. Não importa o quanto o mundo esteja em treva, você é luz. Não deixe a luz de Cristo apagar na sua vida, porque você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Então identifique em você. Identifique a palavra do Senhor em sua direção. Identifique a promessa do Senhor na tua direção. Identifique a palavra profética de Deus sobre a sua vida. E esta palavra é que você é sal, que você é luz. Não importa o que aconteça, você tem isso na sua vida, porque você tem Cristo na sua vida. Você é sal e você é luz. Você tem sabor. Ainda que a circunstância do mundo queira tirar o sabor de você, eu quero dizer para você, existe o sal aí. Coloca esse sal para verdadeiramente dar sabor neste tempo, nesta geração, nesta comunidade, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Dê sabor, porque você é sal de Cristo nessa terra. Deixa a luz de Cristo resplandecer através de você. Quando nós compreendemos que nós somos sal e luz, diante de tantos desafios que nós temos, nós podemos nos reportar para a história que tem lá em Gênesis capítulo 12. E eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, até o 4. Gênesis 12, de 1 a 4, vai falar de um personagem muito conhecido por todos nós, Abraão. Quantos acharam? Diga achei. Diz assim o texto da palavra. Vou ler na versão que aqui está. Então o Senhor disse a Abraão: sai do meio dos seus e da casa dos seus, e vá para uma terra que eu lhes farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Volta o versículo 3, por favor, somente o 3. Olha o que diz o versículo 3: abençoarei os que os abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Olhe para seu vizinho e diga assim: essa bênção já te alcançou. Há uma promessa. Há uma promessa. Quem recebe as promessas dos céus para a sua vida? Há uma promessa a partir de Abraão, que todos os povos, em algumas versões vão dizer assim, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu tomo posse com as duas mãos e abraço essa palavra profética sobre a minha vida e sobre a minha casa. Não só para esta geração, mas eu já profetizo até a 4ª geração. Aleluia! Meus amados irmãos, o texto vai dizer que Abraão recebe um convite de Deus para sair da sua terra.
Esse convite do Senhor sobre a vida dele foi um convite para que ele pudesse andar pela fé. E eu quero dizer uma coisa para você: andar pela fé é uma escolha. Andar pela fé não é uma decisão de Deus para a sua vida, lhe obrigar. Deus não nos obriga a nada. Deus não impõe na nossa vontade, não interfere, melhor dizendo, na nossa vontade. É por isso que nós temos o chamado livre-arbítrio. As decisões somos nós que temos que tomar na nossa caminhada de vida. E não foi diferente na vida de Abrão. O Senhor olhou para Abrão e disse: eu vou mudar a história da humanidade a partir de Abrão. E faz um convite para ele, como tem feito um convite para cada um de nós todos os dias. E ele diz para Abrão, meus amados irmãos: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão não estava vendo a terra ainda. O grande problema de andar pela fé é porque nós queremos ver já lá o que vai acontecer no final. O grande problema de andar pela fé é que nós queremos já ter a certeza do resultado. Nós não queremos mergulhar no escuro, mas andar pela fé é mergulhar no escuro, se jogar nas mãos do Senhor e dizer: eu dependo de Deus. É justamente essa figura que nós estamos vendo aí. Imagine o Senhor dizendo para Abrão: olha, sai, vai para uma terra, e provavelmente o Senhor só mostrou o caminho, diz: olha, está aí o caminho, vá. Ele não conseguia enxergar o fim daquela caminhada, assim como nós não conseguimos enxergar o que irá acontecer até o final do ano. E provavelmente os nossos corações estão cheios de desejos, os nossos corações estão justamente cheios de projetos, os nossos corações estão cheios de vontade. Nós estamos pensando em tantas coisas, nós estamos projetando tantas coisas, nós desejamos tantas coisas, mas para que isso possa acontecer, meus amados irmãos, não será a força do nosso braço que vai conquistar, pelo contrário, vai ser o nosso mergulhar na dependência de Deus, porque é Deus que pode fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Muitas das vezes, se mergulhar pela fé nos paralisa, porque nós ficamos pensando somente nas nossas limitações. Eu quero dizer uma coisa para você: por mais que você seja capaz, por mais que nós sejamos capazes para alguma coisa, ainda haverá limitação em nós. Ainda haverá dependência do agir de Deus. Porque nós deitamos e não sabemos se iremos acordar no outro dia. Porque nós saímos e não sabemos o que pode acontecer ao nosso retorno. É por isso que a palavra do Senhor vai nos orientar que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Isso demonstra o quanto nós precisamos depender do Senhor. Eu quero te convidar esta noite, meu irmão, minha irmã. Eu quero te convidar, meu amigo, minha amiga, a você esta noite abrir o seu coração e depender totalmente do Senhor. Aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo que você sabe, apresente ao Senhor. E faça como aquela mulher, foi lá e apresentou aquilo que ele tinha e disse: Senhor, está à sua disposição, usa como o Senhor quiser, para a glória do teu nome. Andar pela fé, meus amados irmãos, é tomar a decisão que Abrão tomou. Ele não via, simplesmente o Senhor disse para ele: olha, eu estou lhe fazendo o convite. Eu estou lhe fazendo o convite a você ir para uma terra desconhecida. Porque quando você chega lá,
eu irei fazer de você uma bênção. E eu quero dizer e trazer à sua memória esta noite, que a decisão de Abraão afetou as nossas vidas, e nós hoje somos abençoados, porque ele fez uma boa escolha. Ele fez a escolha de andar pela fé. Sabe o que eu compreendo, irmãos? Que se Abraão, ele fez a escolha de andar pela fé, impactou em nossas vidas, porque eu creio no texto que diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir dele, e a minha casa é abençoada a partir dele. As minhas decisões, as minhas boas escolhas, eu andar pela fé também, irá verdadeiramente impactar na vida de outras pessoas, de outras famílias, e outras famílias serão abençoadas para a glória do Senhor. Diga assim: eu vou tomar uma decisão. Eu vou escolher andar pela fé. Quantos escolhem andar pela fé? Não ande pelaquilo que você está vendo. Ainda que tudo esteja dizendo que não. Ainda que todos os diagnósticos humanos estejam dizendo que não vai dar certo. Se Cristo estiver no barco, vai dar certo. Ele vai acalmar as tempestades. Ele vai aplanar todas as coisas. E o nome dele será glorificado. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É porque Deus, Ele quer que nós dependemos dele para que Ele possa agir. Quando nós entregamos nas mãos dele, quando nós entregamos a Ele o controle da nossa vida, quando nós entregamos a Ele o controle de cada situação que nós passamos, e dizemos assim: Senhor, eu quero que o Senhor dê direção. Senhor, eu quero que o Senhor possa conduzir todas as coisas. Este é um ato de dizer a Ele: olha, eu confio em Ti, eu dependo de Ti. Então, quando o resultado vir, a glória vai ser para o Teu nome. Eu compreendo que Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. A glória tem que ser sempre para Ele. Quando você depende dEle em tudo, você vai atribuir a Ele os feitos da sua vida. Abraão tomou a decisão, versículo 4 diz que Abraão partiu. Abraão o quê? Partiu. Vamos dizer junto? Abraão partiu. Abraão não ficou parado. Abraão recebe um chamado. Abraão, ele recebe o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de andar pela fé. E ele podia, naquele momento, tomar dois tipos de posição: ficar onde estava. Eu penso que quando o texto vai dizer que Deus chamou ele para sair da casa dos seus pais, Deus não estava chamando ele para esquecer a sua família. Deus estava chamando ele para ele sair do conforto. Deus estava chamando ele para sair da proteção. Deus estava chamando ele para sair da dependência. Deus estava chamando ele para sair do ninho. Deus estava dizendo assim: olha, você não vai depender agora das condições da sua família. Provavelmente a família de Abraão era uma família bastarda. Ele tinha todo tipo de proteção, tanto familiar, parental, quanto de recursos. E Deus estava dizendo para ele assim: olha, você vai sair desta proteção, agora você vai depender somente de mim, porque não será a proteção da sua casa que vai fazer com que você prospere, com que você possa crescer, com que você possa ver o meu operar. Será tão somente as minhas mãos que irá realizar todas as coisas na sua vida. Abraão poderia dizer naquele momento: não, eu prefiro ficar.
sob a proteção da minha casa, ou ele poderia fazer o que ele fez, escolher andar pela fé. Que Deus nos ajude esta noite, irmãos. Que Deus toque no seu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus toque no seu coração, meu amigo, minha amiga. Que você decida, a partir de hoje, em todas as coisas na sua vida, você decida andar pela fé. Você decida depender de Deus em todo o tempo. Você decida confiar no Senhor sobre todas as coisas e circunstâncias, porque Ele continua sendo Deus, o Deus criador do universo, o Deus que te criou, o Deus que venceu a morte, o Deus que nos deu vida e vida eterna, o Deus que tem uma promessa para cada um de nós, que um dia Ele voltará para nos buscar, para morarmos com Ele toda a eternidade. Escolha andar confiando em Deus. Nós conhecemos, e provavelmente a maioria desses que aqui estão esta noite conhece a história como um todo de Abrão. Abrão, ele passa por todas as lutas, ele tem o seu primeiro filho, ele passa pelo processo com Ló, ele de repente tem o filho tão desejado que ele queria, porque o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas. O Senhor é aquele que, ainda que nós não consigamos enxergar todas as coisas, Ele vai cumprir as suas promessas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus Ele nos convida para andar pela fé, Ele não irá de maneira nenhuma, Ele de maneira nenhuma irá nos dar o mapa completo, para que nós possamos enxergar tudo o que irá acontecer. Portanto, sempre lembre disso. Deus não nos dá um mapa completo da nossa história. Repita comigo, diga assim: Deus não vai me dar o mapa completo da minha história. Olhe para seu irmão e diga assim para ele: Deus não vai te dar o mapa completo da sua história. Deus não vai nos dar o mapa completo da nossa história. E por que Ele não vai nos dar o mapa completo da nossa história? Porque Ele quer que nós confiemos nele, porque Ele quer que nós dependemos dele, porque Ele quer que nós possamos colocar a nossa confiança nele, porque Ele quer que nós verdadeiramente abramos o nosso coração para dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu confio no Senhor. Quando eu penso em confiança em Deus, eu não me canso de falar de uma criança muito recém-nascida, que o pai pode colocá-la em um ambiente, em um local alto, e pedir para que ela pule em sua direção. Aquela criança vai pular, porque ela confia que o pai ou a mãe vai ampará-lo. Elas não conseguem ainda enxergar o amparo do pai ou da mãe, mas ela se joga, porque ela confia no Senhor. Deus tem uma história linda para a sua vida. Deus, Ele tem uma história linda para as nossas vidas, mas Ele não vai nos dar o mapa completo da nossa história. Nós precisamos confiar nele. Nós iremos precisar confiar no Senhor. Nós vamos precisar, meus amados irmãos, depender dele.
Nós vamos precisar colocar a nossa confiança nele. Nós iremos precisar, meus amados irmãos, em tempo nenhum duvidar. Os discípulos estavam no barco, inclusive Pedro. E o Senhor vai ao encontro dos seus discípulos e Pedro levanta e pergunta: Senhor, é tu? E ele diz: é. Ele coloca a confiança e o Senhor diz assim: sou eu, pode vir ao meu encontro. E nós sabemos da história, Pedro vai ao encontro do Senhor. Mas de repente, provavelmente, o seu coração olhou as circunstâncias e ele deixou de olhar para o Senhor. E ele começou a afundar. Talvez a história da sua vida esteja justamente dessa forma. Você confiava tanto em Deus. Recebeu tantos milagres do Senhor, recebeu tantas provisões do Senhor, recebeu tanto livramento do Senhor, mas em algum momento você olhou para as circunstâncias e deixou que as circunstâncias te engolisse como aquela água estava engolindo Pedro. Mas Pedro sabiamente, ele sabia que tinha um Deus que era por ele, e ele clama ao Senhor, e no mesmo momento o Senhor estende as mãos e o puxa para cima. Esta noite Deus quer te colocar no lugar onde você deveria sempre estar. Um lugar de confiança nele, um lugar de dependência dele. Deus te chama, meu irmão. Deus te chama, minha irmã, para confiar no Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei o que vai ser amanhã. Não importa. Deus já tem o mapa completo da sua vida. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o caminho. Não importa. Ele vai te mostrar o caminho a cada dia. Aleluia. Não queira saber o capítulo da semana que vem. Não queira saber o capítulo do mês que vem, não queira saber o capítulo do ano que vem. Deixe cada dia o seu mal, deixe cada dia a sua história, deixe Deus conduzir dia após dia a sua vida. É dia a dia, é minutos a minutos, é segundos a segundos, dizendo ao Senhor: Pai, eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu confio na Tua direção para a minha vida amanhã. Pai, eu não sei o que é que vai acontecer no próximo mês. Está aqui o projeto, está aqui a minha expectativa, está aqui o desejo do meu coração. Eu não sei como fazer, eu não sei como vai ser. O Senhor vai prover, eu não sei. Talvez as nossas vidas é cheia do eu não sei. E ainda bem quando você não sabe e coloca nas mãos do Senhor, dizendo: Pai, estar aqui, eu dependo de Ti, me ajuda, Senhor. Confie nele, dependa dele. Ele vai te conduzir por todos os caminhos até você chegar no porto seguro que ele tem para você. Sabe o que é interessante, irmãos? Quem tem experiência de viagem e sai daqui de Salvador em ligação a qualquer lugar do Brasil ou do mundo, sempre vai ter uma estrada, sempre vai ter um caminho, sempre vai ter uma alternativa que nos levará ao ponto que nós desejamos. Se aqui na terra o homem conseguiu fazer, diante dos mapas que nós temos, canais para chegar em qualquer lugar no mundo, Deus também tem já os caminhos para você chegar
nos propósitos pelo qual Ele estabeleceu para a sua vida. Então confie nele, porque Ele é o Senhor das nossas histórias. Você pode dizer comigo essa noite assim: eu vou confiar no Senhor, porque Ele é o Senhor da minha história. Quem é o Senhor da sua história? Deus é o Senhor da nossa história. Se Deus é o Senhor da sua história, então decida andar pela fé. Se Ele é o Senhor da sua história, então compreenda que Ele nunca irá te dar o mapa completo. Você vai ter que depender dEle todos os dias. Levantou de manhã, dizer: Senhor, estou aqui. Eu estou em Tuas mãos. Eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Me direciona nessa jornada e nessa caminhada. Quando o Senhor chama Abrão, Ele faz uma promessa na vida de Abrão. Qual era a maior bênção que Abrão queria receber na sua vida? Um filho. Antes o texto vai dizer que o Senhor abençoou Abrão de forma tremenda. Não só Abrão, mas o seu sobrinho Ló. Ao ponto de a bênção ser tão grande deles terem de se separar. Por insensatez, por falta de equilíbrio, nós não iremos falar aqui sobre a separação deles. Mas só trazer a memória de que a bênção foi tão grande, que além de Abrão ser abençoado, Ló também, todos que estavam com ele foram abençoados. Quando as janelas dos céus estão abertas na direção de alguém, a bênção é grande. A janela dos céus está aberta sobre a minha e sobre a sua direção. Então a bênção vai ser grande. Mas aquilo que mais Abrão queria, ainda ele não tinha conquistado, que era o seu filho. E lá na frente o Senhor abençoa Abrão com a bênção do seu filho. Capítulo 22, meus amados irmãos. Capítulo 22. Diz que depois que o Senhor abençoa Abrão com Isaac, o Senhor testa mais uma vez a fé de Abrão. Parece que Deus gosta de ficar testando a nossa fé. Ei, quero dizer para você, Deus não testa a nossa fé. Pelo contrário, Deus, Ele nos dá dispositivos para que nós possamos depender dEle todos os dias. E só tem uma forma de nós dependermos dEle todos os dias. É nós necessitarmos, de alguma forma, do agir dEle em nossa direção. É por isso que depois de Deus ter abençoado Abrão, tanto nas riquezas físicas, Ele o abençoa com aquilo que o seu coração mais queria, que foi ter Isaac. E eu fico imaginando Isaac nascendo, eu fico imaginando Abrão e Sara cuidando de Isaac nos primeiros dias. Eu fico imaginando o aniversário de primeiro ano de Isaac, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto.
os amiguinhos de Isaac brincando com ele, a família de Isaac feliz, Abraão já sonhando no futuro de Isaac. E de repente Abraão, ele recebe novamente a visita de Deus. Deus bate na casa dele, na porta do seu coração e diz: Isaac, Abraão, eu aqui novamente. Aquele que te visitou quando você estava lá na casa dos seus pais. E que disse para você: olha, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E que você decidiu andar pela fé. E que você não questionou se eu já tinha um mapa pronto para te dar. Pelo contrário, você se permitiu ir conhecendo o mapa dia a dia. Sou eu o mesmo que atendeu a sua oração, e você agora está com esta criança aí brincando, e que você tem sonhos para esta criança. Eu quero te pedir algo, Abraão. E o capítulo 22, ele nos diz o que o Senhor pediu a ele. Diz assim o texto: passando algum tempo depois, pois Abraão ao quê? Dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você, e vá para a região de sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, pode ser melhor, depois de adorar, palavra profética, voltaremos. A revelação do milagre está nessa palavra. A revelação do milagre está na dependência desta palavra. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. A sua palavra tem poder. Se você declarar que vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Se você nutrir no seu coração a sua dependência em Deus e pedir a interferência de Deus, Deus vai intervir. E Ele vai realizar, se for para a glória do nome dEle. Então, cuidado com aquilo que você diz. Cuidado com aquilo que você fala. Ei, mãe. Ei, pai. O seu filho é aquele filho, né? Aquele filho abençoado. Eu vou dizer que é abençoado. Você tem que declarar pelos olhos da fé: o meu filho é abençoado. Ainda que momentaneamente não. Ei, mulher, aquele marido que já é abençoado, aleluia, ainda que ele não seja. Aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente,
Comece a declarar aquilo que você quer que ele seja. Rejeite da sua boca aquilo que ele é, não profetize aquilo que ele é, declare aquilo que você quer que ele seja, para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor, ele, no texto da palavra, ele chama e manda Abrão subir ao monte Moriá. A palavra Moriá na Bíblia é uma palavra hebraica que o significado quer dizer ordenado, considerado por Deus. Em Gênesis capítulo 22, Deus solicita a Abrão que lhe entregue o sacrifício do seu filho, do seu único filho, no monte Moriá. Atualmente, o monte Moriá, ele é chamado o Santuário Islâmico da Rocha, na Mesquita de Omar, que fica a 800 metros do nível do mar. E é por isso que o texto vai dizer que Abraão ele desce com o menino e diz para os seus servos ficarem ali embaixo, e ele sobe quase 1 quilômetro acima. Eu fico imaginando a disposição de alguém subir quase 1 quilômetro em uma montanha, em um monte, para entregar aquilo que ele mais quer, que ele mais queria. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, o texto vai dizer que ao terceiro dia que ele viu o monte, então significa que ele saiu de casa no domingo e na quarta-feira que ele conseguiu avistar aquele monte. Isso quer dizer que ele passou 3 dias, 3 dias de martírio, 3 dias de pensamento, dizendo: está aqui o bem mais precioso que eu tenho, está aqui o meu filho querido. Eu fico imaginando, irmãos, quando eles cansavam durante o meio do caminho, e eles paravam um pouco para comer, e ele dava comida a Isaac, dizendo assim: talvez essas sejam as últimas refeições que eu esteja dando a ele, talvez é melhor voltar para casa. Mas ele não, no coração dele nutria um sentimento muito maior do que voltar para casa. No sentimento dele nutria a confiança e a dependência no Senhor. Eu fico imaginando ele de noite, na hora de parar. E essas regiões, é uma região que faz muito frio à noite. Ele colocando os cobertores no seu filho para o aquecer. E imaginamos, daqui a pouco nós vamos estar no Monte Moriá, e eu precisarei entregar o que eu mais queria ao Senhor. Mas estou fazendo isso porque eu confio nas suas mãos, eu confio no seu poder, eu confio na sua intervenção. E ele vai. Sabe o que Deus quer nos chamar esta noite? Para que nós possamos confiar tanto no Senhor, que se porventura Ele queira pedir nossos filhos, e eu oro todo dia, não peça não, Senhor. Nós possamos confiar tanto no Senhor, para dizer a Ele: seja o que for, eu confio no Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, ele ao terceiro dia, quando ele vê aquele monte, o seu coração bate forte, ele diz: chegou a hora, chegou o momento. É aquele monte que Deus escolheu,
Eu quero dizer uma coisa para você: é Deus que escolhe o lugar, não somos nós que escolhemos. A trajetória da nossa vida sempre será Deus que vai escolher, não será você que vai escolher. Deixe Deus escolher o rumo da sua vida. Não queira escolher o rumo da sua vida, porque se você escolher o rumo da sua vida pode dar errado. Mas se Deus escolher o rumo da sua vida, ainda que esteja parecendo que vai dar errado, vai dar certo. Vai dar certo. Capítulo 22 vai dizer que os servos ficam, Abraão sobe ele e o menino, prepara o lugar para o sacrifício, pega as madeiras, colocam lá. Irmãos, a madeira veio de casa. Antes de sair de casa, o texto diz que ele cortou as madeiras. Dependência de Deus. Ele já sabia que Deus ia prover. Coloca as madeiras, pega o cutelo e levanta. A hora da execução. Eu quero dizer uma coisa para você: dependa da intervenção de Deus até a última hora. Toca nessa pessoa que está ao seu lado e diz assim para ela: dependa da intervenção de Deus até a última hora. Você pode declarar comigo assim, diga assim: eu vou depender da intervenção de Deus até a última hora. Aleluia! Aleluia, igreja! Nós vamos depender da intervenção de Deus até a última hora. Abraão sai da sua casa. Ele faz a primeira escolha, ele sai. Abraão, eu não vou te dar o mapa completo. Ele diz: eu confio no Senhor, na sua direção dia a dia. Abraão, me dá o que você tem de mais precioso. Vou cortar as madeiras e vou levar para o holocausto. Todas as coisas que Deus solicitou a Abraão, Abraão fez. Abraão não foi dividido nas orientações de Deus. Abraão foi completo nas orientações de Deus para a sua vida. Mas Abraão também, ele toma uma decisão na sua vida, a decisão de crer no impossível de Deus. É por isso que eu digo que aquela palavra que ele diz para os seus servos foi o divisor de águas para um milagre acontecer. Nós subiremos e nós voltaremos. Sabe o que ele estava dizendo? Ainda que esse menino seja sacrificado, Deus poderá ressuscitar ele.
ainda que eu tenha que cumprir tudo, o Senhor vai intervir. Ainda que eu tenha que realizar aquilo que Deus está mandando, eu descerei com Ele. E no momento que Ele está para executar, o Senhor diz: ei, Abraão, eu já vi que você depende de mim. Eis aqui o cordeiro para ser imolado. Eu já testei a sua fé, Abraão. O meu nome está sendo glorificado através de você. Tira o menino daí. Tira ele. Eu fico imaginando a alegria de Abraão desamarrando Isaac. Eu fico imaginando Abraão tirando Isaac daquele meio das madeiras ali, e dizendo: olha, o nosso Deus, Ele providenciou o cordeiro. Eu imagino o coração de Abraão voltando e suscitando todos os sonhos que ele tinha para Isaac. E no futuro ele vendo tudo acontecendo para a glória do nome de Deus. Essas decisões nós somos convidados a tomar todos os dias da nossa vida. Deus te trouxe aqui esta noite, irmão, irmã, para que você escolha andar pela fé, para que você decida confiar a sua vida cada dia ao Senhor. E para que você não escolha o lugar, mas que Deus escolha as decisões e a direção para a sua vida. Se você se permitir a isso, você, além de identificar e viver o tempo do verbo, identificar na sua vida: eu escolho. Você, ou melhor, escolho não, identifico. Você poderá também agora viver o tempo do verbo: escolho na sua vida, escolher depender de Deus. E você vai poder também na sua caminhada de vida, no indicativo presente, dizer: eu escolho depender de Deus. Vamos dizer junto, diga assim: eu escolho depender de Deus. Tu escolhe depender de Deus. Ele escolhe depender de Deus. Nós escolhemos depender de Deus. Vós escolheis depender de Deus. Eles escolhem depender de Deus. Que esta noite você escolha depender do Senhor. Se você escolher depender do Senhor, eu tenho certeza que a boa mão do Senhor virá sobre a sua vida e te abençoará. Você quer ser abençoado por Deus? Escolha depender dEle em todas as situações. Fiquemos de pé nesta hora. Quero chamar a Ilka e o pessoal do Ministério de Louvor também. Vem cá. Vamos fazer dessa canção uma oração nesta hora. Feche os seus olhos. Preciso de ti.
Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas tu a teu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim, como até o céu, tua misericórdia sem fim. Como o mar se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas se vai que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não
Eu não sei qual foi a condição que você entrou aqui esta noite. Mas eu sei que o Deus que esteve com Abraão naquele dia, ali no Monte Moriá, é o mesmo Deus que está no nosso meio esta noite. O Deus do livramento, o Deus da provisão, o Deus da reconciliação, o Deus da cura, o Deus em quem nós podemos confiar, porque Ele é a resposta certa para cada um de nós. E Ele te convida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, esta noite, a depender dEle, a confiar nele, a entregar a sua vida, o seu coração, os teus caminhos, e compreender que a cada dia Ele estará contigo na trajetória da sua jornada, e Ele vai te abençoar, e Ele vai prover, e o nome dEle vai ser glorificado em sua vida e através da sua vida. Só basta você fazer uma coisa esta noite. Só basta você tomar uma decisão esta noite. A decisão de depender do Senhor em todas as coisas. Dependência exclusiva do Senhor. Se você depender, Ele vai agir. Ele vai agir. Eu não sei em que área da sua vida ainda você precisa entregar a Ele, mas hoje é a noite de você entregar. Esta é a hora de você entregar. E se você quer entregar a Ele, coloque a mão no seu coração. E apresente a Ele. Você não precisa de um intercessor. Você tem linha direta com Ele esta noite. Ele te ouve. Ele te ouve. Rasgue o seu coração diante dele. Diga a Ele que você está disposto a entregar o bem mais precioso nas mãos dele, que é o controle da sua vida. Diga que você abre mão do controle. Diga que você deixa Ele controlar. Se você achar que é necessário vir aqui à frente, você pode vir. Se você não achar que é necessário, pode ficar onde você está. Pai, nós estamos como igreja reunidas esta noite diante do Senhor, e nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra nos convida a escolher caminhar pela fé. A Tua palavra nos convida a não saber o que irá acontecer no outro dia, deixar que o Senhor conduza a nossa história a cada renovar de manhã,
A tua palavra nos convida a depender tão somente de ti, deixando que o Senhor nos mostre o caminho e o lugar. E é isso que nós estamos dispostos a fazer esta noite. Confiar no Senhor. Por isso nós abrimos mão, ó Deus, do controle da nossa vida, entregando-os nas tuas mãos. E com esse ato nós estamos dizendo a ti: dependemos de ti, ó Deus. Queremos viver sobre a égide da tua dependência. Eu sei que o Senhor tem o melhor caminho. Eu sei que o Senhor tem um controle do porto de chegada. Eu sei que o Senhor está conosco agora. Eu sei que o Senhor estará conosco na trajetória. E eu sei que o Senhor estará conosco lá no final. Porque nós abrimos mão do controle de tudo e entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Assim como a promessa alcançou a vida de Abraão por essa atitude, eu te peço nesta hora, ó Deus, alcança a vida dos teus filhos, das tuas filhas, de toda a sua casa, de toda a sua parentela, e faz deles, cada um deles, uma bênção nesta geração, para a glória do teu nome. Que durante toda esta semana, Senhor, aonde nós passarmos, as pessoas comecem já a sentir o efeito da nossa dependência no Senhor e ao Senhor, e geografias sejam transformadas para a glória do teu nome e para o louvor do teu nome. Faz isso, Pai, perdoando os nossos pecados. Mas finalizo esta noite, Senhor, te pedindo que, se aqui adentrou algum enfermo, que seja curado nesta hora, em teu nome. Se entrou alguém aqui triste, que o Senhor derrame a unção da alegria. Se alguém entrou aqui cativo, que o Senhor liberte nesta hora. Nos livra de todo mal no meio do caminho, de volta para nosso lar. Nos livra do homem sanguinário e roubador. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Que esta semana nós possamos experimentar o teu sobrenatural. Que domingo pela manhã nós possamos estar aqui celebrando, ó Senhor, esses 21 dias de oração e contando as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos celebrar com aqueles que irão se batizar, e que a alegria deles seja a nossa alegria. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Amém. Tem uma semana abençoada, tem uma semana na presença do Senhor, tem uma semana dependendo do Senhor. E domingo pela manhã esteja aqui para celebrarmos ao Senhor pelos 21 dias de oração e pelos batismos pela vida dos irmãos, em nome de Jesus.
Com as orações silenciosas, nós estamos despedidos nesta hora em nome de